Saiu spoilers do capítulo 1142 de One Piece, e o que Eiichiro Oda fez é impensável. Fala meus delinquentes, Sonarken Animes aqui falando, e se você não se inscrever nesse canal, você só tem duas escolhas: andar na prancha ou comer a Akuma no Mi da mula manca sem cabeça. Se bem que pensando da maneira que o Oda pensa, talvez essa fruta tenha um poder extremamente roubado. Lembra da fruta do pterodátilo que não servia para ser um pterodátilo? E é seguindo essa linha de raciocínio que a gente vai para os spoilers do capítulo 1142. E esse capítulo vai com o título de O que eu mais temo. A história começa com uma capa impactante da Yamato atacando Usopp com o poderoso Bagua do Trovão, o mesmo poder que seu pai Kaido utiliza e o mesmo poder que futuramente Loki utiliza nesses spoilers. E finalmente acabou a saga da ult sendo espancada. Já estava com dó daquele personagem. Os spoilers eles vazaram de uma forma confusa, então vou repassar exatamente como tem aqui pra gente. Após a história de capa, a gente começa o capítulo com um ataque direcionado à Escola dos Gigantes. Aparece do nada uma serpente gigantesca chamada Jormungandr. Para quem não conhece, Jormungandr dentro da mitologia nórdica é uma serpente que dá a volta no mundo inteiro e ela acaba entrando em uma batalha de vida e morte contra o deus Thor. Por fim, também ela é filha do deus Loki. E continuando o capítulo, antes que o pior aconteça, simplesmente aparece Sal e o diretor Kiba e acabam derrotando a criatura. E por fim eles protegem as crianças. Mas nem tudo é flores nesse mundo do Eiichiro Oda e algo muito estranho começa a acontecer. As crianças gigantes começam a andar como se estivessem dormindo, elas viram sonâmbulos, mais ou menos eu quando acordo de manhã cedo para gravar conteúdo para vocês. E enquanto elas caminhando, a gente nota que elas são guiadas por uma flecha em direção à praia, propriamente para ter o sequestro das crianças e ela participar daquele God Valley 2.0. E quem envia essa flecha é simplesmente Gunko. Agora, o que tem no poder da Akuma no Mi dela entra mais naquele senso fictício que o Eiichiro Oda sempre utiliza nas suas frutas, tá? Possivelmente ele vai usar de justificativa que ela consegue hipnotizar as pessoas, porque a flecha mostra a indicação. Então muita gente vai ter dificuldade de enfrentar esse personagem, porque simplesmente ela dá a indicação de onde a pessoa vai e ela simplesmente ataca. É um dos nêmesis de Eiichiro Oda no momento, não sei como ele vai se livrar disso sem deixar completamente ridículo, como só fechar o olho ou ignorar a indicação. E o spoiler então volta para Loki dentro do submundo, e ele já está em pé com as suas mãos e uma perna solta e diz: Luffy, eu ordeno que você retire as minhas correntes, no caso a última corrente que está na sua perna, já que ela é uma corrente de Kairoseki e por fim é completamente indestrutível. Os personagens acabam se recusando, até porque o menino tá hostil, e ele diz: mesmo amarrado desse jeito, eu ainda consigo destruir Elbaf completamente. Em um momento crítico, ele simplesmente golpeia a árvore Adão com a sua arma Ragnir, desencadeando um raio no céu que causa um incêndio gigantesco naquela árvore. E esse ato só não mostra como ele é extremamente poderoso, mas também coloca toda a ilha em perigo. E isso faz um paralelo direto à conversa que o Frank teve com uma das personagens gigantes, onde um raio caiu num tronco da árvore e a cidade inteira precisou ser cortada, no caso a cidade de Haugen. E isso me deixa intrigado por duas coisas. O Loki é conhecido como o deus da trapaça e o deus da mentira. E se ele acabou se alimentando com a fruta do mesmo nome, no caso a fruta da mentira, que com seu poder, é claro, ela faz coisas que são mentirosas ou falsas ou enganatórias se tornarem realidades. Isso explicaria por que ele seria o pai de Jormungandr e o que aconteceu com a cidade de Haugen. Tá vendo como Sonarken é profético? Ou simplesmente tudo que os personagens estão vendo ali é somente uma ilusão e a cidade de Haugen ainda está no mesmo exato lugar. Até porque, bom, ninguém seria burro o suficiente para ir num lugar que não dá para ver nada, né? Possivelmente essa cidade tem alguma possibilidade mínima de existir, porque uma mentira pode se tornar verdade, e a partir do momento que uma mentira se torna verdade, ela é completamente desfeita. E uma das coisas que comprovam que ele possivelmente comeu a fruta da mentira é porque simplesmente ele foi amarrado com Kairoseki, não só porque ela é indestrutível, mas porque elas cancelam automaticamente o poder dele, fazendo esse personagem mentir apenas da forma que todo mundo sabe, utilizando a sua própria delinquência, no caso a sua boca. Então ele pôde utilizar os seus poderes mais uma vez,
porque agora ele tem pouco material contendo seus poderes, no caso uma única algema. Ah, Sonarken, você ficou igual o Tonerg, você não tá falando coisa com coisa. Não, meus delinquentes, funciona da seguinte forma. Outra coisa que possivelmente comprova isso é um medo desnecessário que a Gonku tem do personagem Nika, até porque possivelmente uma onda de mentira está se espalhando por Elbaf e as pessoas estão visualizando seu pior medo, cada uma de uma forma completamente diferente. E o deus Nika, ele representa o senso de liberdade. Possivelmente para Gonku, porque ela nasceu próxima aos dragões celestiais, ela tem uma visão completamente deturpada do que é o Nika, talvez como se ele fosse alguém maligno. E esse é o poder da mentira, transformar coisas boas em ruins, ou coisas ruins em coisas boas. Mais ou menos igual quando eu peço para você se inscrever no canal e você mente para mim. Eu fico completamente frustrado. Mas agora falando para vocês que nem tudo são flores, é autoexplicativo por que ele quer tirar as Kairoseki dele, até porque ele conseguiria utilizar todo o seu poder de uma única vez, e isso é muito bom. Mas uma coisa que me incomoda em One Piece é que esse personagem ele simplesmente poderia destruir, tá? As coisas que estão prendendo ele, e após isto ir atrás da chave. Só que em momento nenhum ele fez isto. Não é só porque é Kairoseki que impede ele de utilizar o Haki do armamento e por fim destruir o local que a corrente está implantada. Coisas que o Eiichiro Oda faz, mas, bom, muita gente ignora. Até porque, convenhamos, um personagem utilizar um machado a longa distância, uma marreta, sei lá o que é, e dar um raio em uma árvore gigantesca e incendiar ela, mesmo se for a fruta da mentira, ou se não for, é claro, se for um poder dele, é completamente absurdo. Ele conseguiria destruir qualquer estrutura, exceto Kairoseki no caso. Compreenderam? Lembra que eu falei para vocês sobre os medos estarem se espalhando na ilha como se fosse uma onda de mentiras? O medo nas crianças de dentro da escola começam a se manifestar com formas físicas, porque a professora Angie, em um certo momento, pediu para eles desenharem o que mais dá medo neles. E você não acha estranho o medo dessas crianças aparecerem justamente quando Loki está liberto? E em meio a esses medos, surge uma figura gigantesca do Loki, Black Nika, que seria uma transformação diferente do Nika, envolto à escuridão, e Dragon, entre outras figuras temíveis também. E isso é muito bom, porque a gente vai ver exatamente o ponto de vista que alguns personagens têm do Deus do Sol Nika. E infelizmente, gente, esqueçam aquela história do Usopp morrer. Se a fruta do Loki for a fruta da mentira, o medo do Luffy é perder todos os seus companheiros, assim como perdeu o Ace. E provavelmente a gente vai ver o Usopp morrendo graças à utilização dessa fruta, o que vai ser desfeito provavelmente após a derrota do Loki. E enquanto tudo isso acontece, os cavaleiros observam a completa destruição. E o Sanchomes pergunta para Gonku qual é o seu maior medo. E a resposta que ela dá é bem direta: Nika. Exatamente como eu falei para vocês antes. Possivelmente, graças à deturbação do que é Nika pelo governo mundial e os cavaleiros sagrados, ela visualiza Nika como alguém extremamente maligno. Nesse momento tá todo mundo saltitando e falando que o Oda é gênio. Gente, ele está indo somente pelo óbvio, sendo Sanchomes com a fruta da mentira ou o próprio Loki, o que seria mais óbvio ainda. Em algum momento, a gente com certeza veria o lado negro do Deus do Sol Nika, toda a maldade que ele possui, assim como o antigo rei dos piratas, Roger. Lembra? Quem mexe com os companheiros dele vê o próprio inferno, e provavelmente graças à utilização dessa fruta, o Usopp vai morrer entre aspas, e eles verão o próprio inferno ocasionado pelo Deus do Sol Nika, e reafirmando que na realidade o Luffy é um pirata cruel como os outros. Esperem essa manchete do Morgan's Big News, com Luffy descendo o cacete em todo mundo de Elbaf, sujando um pouquinho a reputação do nosso menininho. Mas não seria ele, seria na realidade Black Nika. Eu sei que você está ansioso para assistir essa maravilha de capítulo, mas infelizmente eu tenho que fazer o papel do tio chato aqui. Diferente de todos os canais que acompanham One Piece e falam que ele está a mil maravilhas, One Piece está decaindo constantemente, repetindo as mesmas iniciações de arcos e indo por caminhos muito fáceis de prever. Só que o que acontece? Ele está em um momento onde tudo pra gente é novo, a gente está vendo as histórias se fecharem e isso é maravilhoso, mas não confundam, tá? One Piece precisa de uma qualidade muito maior, porque essa obra, fazendo o que ela está fazendo com os poderes
incapacitando personagens extremamente fortes somente porque eles querem ou porque estão com preguiça, vai transformar essa obra em uma obra genérica. Os poderes de One Piece não estão sendo mais respeitados como antes. Eles não têm um sentido único. O Oda pode pensar em qualquer coisa e incluir no poder que todo mundo vai aplaudir dizendo que o Oda é gênio. E não é bem assim que funciona, gente. Me diz aí nos comentários, o que você tá achando desse arco de One Piece? Você acha que o Oda tá indo por um rumo certo ou você é daqueles que não tem jeito e diz que o Oda é gênio? No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e Sonar quem diz. Tchau!